Barbeau tinha apenas 14 anos quando o tribunal o condenou a 36 longos anos de prisão. O jovem foi condenado por tirar a vida de sua avó de 78 anos em um ataque que parecia ser um assalto repentino. Ele utilizou um machado para agredir a pobre idosa, enquanto visitava a casa de Barbara Olson, juntamente com um amigo chamado Nathan. Os dois garotos planejavam roubar dinheiro da casa dela e atacaram-na impiedosa e brutalmente com um machado e um martelo. A comunidade inteira ficou chocada, não apenas pela violência do ataque, mas pelo fato de a vítima ser sua própria avó. Quando Antônio foi condenado, teve a oportunidade de ler sua declaração, mas estava emocionalmente abalado demais para concluí-la. Ele irrompeu em lágrimas enquanto falava diante da gravidade da sua punição. Não conseguiu continuar e seu advogado interveio e leu a declaração em seu nome, também se emocionando durante a leitura. Relatórios indicam que a avó de Antônio havia convidado os dois meninos para dentro de sua casa em 2013, sem saber o que eles fariam com ela. O juiz Timothy von Akron declarou que a sentença de 36 anos era o castigo mínimo pelo que Antônio havia feito. Ele também confessou que nunca havia presenciado um crime tão horrendo em seus 24 anos de carreira como juiz. Eu sei que não demonstro muito as minhas emoções, e eu mesmo não tenho certeza do porquê, mas isso não significa que eu não as tenha. Roxana Sikorsky. Roxana era uma jovem da cidade de Plymouth que confessou ser culpada por conspirar para tirar a vida de sua família em 2014. A adolescente de 15 anos conspirou com seu namorado mais velho para tirar a vida de seus pais adotivos e irmão mais novo, e os promotores a acusaram como adulta pelo ataque planejado. Contudo, seus pais a defenderam, alegando que ela sofria de uma doença mental e estava sob influência de seu namorado de 23 anos, Michael Rivera. Roxana começou como uma criança ideal, mas começou a agir de maneira rebelde na adolescência. Foi diagnosticada com transtorno do déficit de atenção e estresse pós-traumático e medicada. Ela conheceu Rivera no Facebook e seu comportamento piorou ao começar a sair às escondidas com ele. Chegou a fugir com ele por alguns dias e foi encontrada em sua casa. Aparentemente, ela queria tirar a vida dos pais porque eles registraram uma queixa de agressão estatutária contra Rivera em 17 de outubro daquele ano. Rivera se posicionou fora da casa da família e enviou instruções por mensagem de texto para Roxana. A jovem atacou Lucas, de 12 anos, e após tentar fazer o mesmo com sua irmã, fugiu da casa, mas foi presa na residência de Rivera, onde contou à polícia que planejavam se casar. Ela estava chorosa durante a sentença e pediu desculpas à família por tudo o que havia feito. Estava tremendo e chorando, e seu remorso era bem visível, mas isso não impediu o juiz de sentenciá-la a até 20 anos de prisão pelos crimes que cometeu. Sim, Vossa Excelência. Gostaria de pedir desculpas à minha família por não ter sido a filha que eles desejavam que eu fosse. Prometo que vou melhorar, independentemente do que acontecer, e que verei Lucas e Angeleca novamente. Lamento muito. Neemia Griego. O motivo do massacre perpetrado por Neemia Griego foi algo completamente fora do comum no Novo México, há 10 anos atrás. O jovem de 15 anos, Neemia Griego, desencadeou um ataque selvagem em sua própria casa com um rifle AR-15 e outro calibre .22, ao matar subitamente sua mãe de 40 anos, seu irmão de 9 anos e suas duas irmãs, de 5 e 2 anos de idade. Pacientemente, esperou entre os corpos sem vida para que seu pai chegasse, a fim de assassiná-lo também. Após o horrendo banho de sangue em casa,
Griego dirigiu-se à igreja e o pastor informou as autoridades. Chocantemente, nenhum motivo foi encontrado para tal ato, além de Griego estar suicida e frustrado com sua mãe. Mas isso, de forma alguma, explicaria como ele assassinou toda a sua família, incluindo crianças. Depois de declarar-se culpado, o caso foi julgado 2 vezes, uma como menor de idade e outra como adulto. No entanto, durante a audiência como adulto, Griego chamou a atenção quando repentinamente sentiu remorso, encarando os membros de sua família que sobreviveram ao seu ataque e pedindo desculpas a eles. Lamento por ter levado nossos pais e nossos irmãos. Desejava poder desfazer isso, mas a realidade é que não podemos. Griego sequer conseguiu a simpatia do promotor de justiça, que parece ser assombrado por este caso de homicídio. Como detetive de homicídios, já vi muitas cenas de morte, mas esta é a que revivo constantemente. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, mais 7 anos a serem cumpridos simultaneamente, com a possibilidade de liberdade condicional aos 52 anos de idade. Jacob Morgan. Jacob Morgan, um jovem autista de 17 anos, não conseguiu conter os soluços quando foi condenado a 15 anos de prisão pelos horríveis eventos ocorridos em março de 2015. Morgan admitiu ter provocado um incêndio que tirou a vida de seu meio-irmão Joshua, de 14 meses de idade. Sua família apoiou o filho mais velho durante todo o processo, insistindo em sua inocência. A mãe de Morgan, Julie Dover, protestou contra sua culpa em tribunal, ao seu lado, em uma tocante demonstração de amor parental. Seus pais alegaram que o filho estava tentando reentrar na casa em chamas para salvar Joshua, mas vizinhos preocupados o impediram, dizendo para se afastar das chamas. Afirmaram que Morgan, que possui problemas de desenvolvimento e dificuldades com leitura e escrita básicas, havia confessado ter provocado o incêndio sob pressão durante uma entrevista não gravada de 5 horas. Morgan forneceu aos investigadores diversas versões sobre a origem do fogo. Inicialmente, alegou ter inadvertidamente lançado uma almofada perto de uma radiação, mas depois admitiu ter queimado intencionalmente uma almofada e lançado-a no ar. Os investigadores de incêndio descobriram evidências de que 2 incêndios haviam sido iniciados. Os promotores também disseram que Morgan havia admitido ser fascinado pelo fogo e tinha ateado outro na propriedade apenas 2 semanas antes. Daniel Patrick. Patrick, um jovem de 16 anos que não conseguia distinguir a realidade dos videogames, tornou-se obcecado por jogos após um acidente de esqui que o deixou com lesões na coluna e com muito tempo livre para jogar. Após uma discordância com seus pais por querer o videogame Halo, Patrick imitou o jogo de maneira horrível e desastrosa quando roubou a arma de fogo de seu pai em um cofre e atirou em ambos, sua mãe e seu pai. Enquanto o pai sobreviveu, a mãe faleceu em decorrência dos ferimentos. Depois de fugir da cena do crime em uma van, Patrick foi pego pela polícia. As coisas mudaram dramaticamente no tribunal para ele e seu pai, que demonstraram emoção e arrependimento genuínos. Patrick foi visto chorando, e seu pai parecia ter perdoado, chegando até mesmo a defender seu filho em tribunal. Não posso quantificar as vezes que ele me disse que está profundamente arrependido pelo que fez, e que nunca será capaz de perdoar a si mesmo. Também posso contar as vezes que ele me disse que está tão feliz por eu ter sobrevivido, e tão contente por ainda poder me ver. Com a defesa e psiquiatras argumentando que Daniel não conseguia distinguir a realidade da ficção dos videogames, Daniel não pôde receber a pena de morte.
Este não é o caso de um esconderijo de drogas de um viciado ser retirado. Daniel optou, nas palavras de seu pai, a ser referido como um mentiroso patológico durante a entrevista. Daniel tem sérios problemas em dizer a verdade. Independentemente de vício ou desconexão, levou Daniel a receber prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 23 anos. Isso mostra que o perdão não pode se sobrepor à justiça. Enquanto alguns argumentam que os videogames levam à violência, o trauma na infância é definitivamente muito pior. Dylan Schumacher. Dylan Schumacher tentou comover o tribunal quando começou a chorar, mas suas habilidades de atuação eram tão ruins quanto sua consciência. Em Springville, Utah, o jovem de 16 anos, Schumacher, estava cuidando dos 2 filhos de sua namorada quando se mostrou incapaz de realizar a tarefa básica de acalmar uma criança de 2 anos que chorava. Ele então tomou a repugnante decisão de cobrir a cabeça da criança com um travesseiro e agredi-la para fazê-la calar. Mas como era de se esperar, o dano causado tirou a vida da criança. Embora Schumacher fosse claramente abusivo, a acusação e a defesa estavam em desacordo sobre se deveria ser feita uma acusação de homicídio culposo em 2º grau ou homicídio doloso em 2º grau. Austin Smith estava completamente indefeso. Isso é um fato. Mas havia outras dinâmicas em jogo, incluindo a incapacidade do meu cliente de controlar sua raiva ou frustração. E sua inexperiência em cuidar de crianças. O que nos garante que ele não fará isso novamente? Nós não sabemos disso, e eu acho completamente improvável. Improvável, mas a justiça não se perdeu no mundo. E Schumacher foi julgado com a intenção de matar e agressão em 1º grau, até que ele tentou encenar um ato de simpatia no tribunal. Eu não quis matar o Austin Ashley. Eu realmente não quis. Você realmente acha que eu fiz isso? Eu não quis machucá-lo. Dylan desabou diante de sua namorada, alegando que amava o filho dela, mas foi rapidamente desmascarado quando um vídeo surgiu. Eu sou um loiro de 16 anos. Provavelmente tudo o que tenho que fazer é chorar diante do júri, e eles vão sentir pena de mim. O ato não conseguiu enganar o juiz ou o júri, e Schumacher foi condenado a 18 anos de prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional em 2031. Essas desculpas em tribunal mal despertam qualquer simpatia pelos assassinos.